Boa noite, galerinha do bem. Vamos aí para mais uma aula de instalações elétricas, né? Projeto de instalações elétricas. Na aula passada nós falamos sobre o projeto de dimensionamento de bitola de cabos, né? Bitola de fios e dos eletrodutos, né? Então, na aula de hoje nós vamos dar continuidade. Na verdade, nas últimas aulas temos falado sobre isso. Nossa, professor, estamos gastando um tempo razoável. Estamos? Por quê? Porque a essência de um projeto elétrico é o quê? É a fiação. Aonde está o maior custo? Fio, tá? Fio. Cobre, né? Aí nós vamos trabalhar, sim, com essa parte de projeto, né? E aqui já apareceu a primeira pergunta capciosa, né? O senhor vai passar um resumo para avaliação na semana que vem? Luan e demais colegas, a avaliação, a atividade individual da semana que vem vai ser basicamente em cima disso que a gente está batendo nas últimas aulas, tá? Em cima de projeto de circuito de distribuição, de eletroduto. Já é a terceira aula que a gente está batendo sobre isso. Esse vai ser a parte maior, né? Então, na verdade, o que vai cair é o que está na plataforma, tá? Na fase 3. Então, são tudo que a gente viu, todo o material, tem videoaula gravada de tudo, videoaula eu passei exercícios, todos os exercícios que a gente passou, eu resolvi gravado. Então, eu perdi, professor. Tem muita gente que tem dificuldade de ver as coisas boas, né? Tem muita gente que vê só coisa ruim, não vê coisa boa. Eu concordo com você com vocês que foi impacto, já falei isso, vou falar de novo, um impacto muito grande a questão do mundo remoto, mas tem um benefício que ninguém pode negar. Qual é o benefício? Está gravado. Você pode olhar quantas vezes você quiser a aula, você pode ver um exercício, vá lá, faço em casa depois, fiquei com dúvida, você vê ele de novo, tento fazer, não consegui, você pode ver ele de novo, e assim sucessivamente. Então, a aula gravada tem alguns benefícios, e um deles é isso, você pode rever a hora que você quiser, você pode ir para frente, para trás, de acordo com a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade. YouTube, hoje em dia, tem jeito de você pôr até velocidade mais rápido. Você pode pôr 1,2, 1,5 vezes a velocidade que a pessoa vai falando. Se você achar que está muito devagar e você é mais acelerado, eu quero resolver logo. Nossa, você pode parar onde você quiser, você pode ir direto no ponto da dúvida, você pode assistir tudo, só um pedaço. Então, tem bastante benefício, né? O Luan perguntou, mas para todos aí. Inclusive, na aula passada, nós resolvemos mais um exercício. Nós já fizemos um exemplo, depois nós fizemos um exercício, e na aula de hoje nós vamos fazer um exercício um pouco diferente, né, o exercício da aula 3. Professor, você deixou esse exercício no final da aula passada, e eu fiquei muito curioso, eu fiquei com muita vontade de fazer, estudei, peguei o final de semana e fiz o exercício número 3. Show! Show, parabéns! Na aula de hoje a gente vai gastar energia nisso. Então, eu vou deixar um tempo, né? Primeiro nós vamos repassar quais foram os passos, inclusive do exercício que nós deixamos na aula passada, que eu já deixei, inclusive, a solução para vocês, e vamos deixar um tempo para vocês fazerem o exercício número 3, porque eu acredito que nem todos fizeram. Se todos tiverem feito, todo mundo sinalizar, todo mundo fez, todo mundo está tranquilo, show, aí não, tranquilo. Mas se nem todos tiverem feito, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem o exercício número 3, porque eu preciso dar esse tempo, né, dentro do período da aula. Para quê? Para que as pessoas possam ter as dúvidas e, vindo ter as dúvidas, nós podemos sanar logo em seguida, resolvendo. Igual sala de aula, né? Sala de aula a gente dá tempo para vocês fazerem e para depois a gente corrigir. Essa vai ser a dinâmica da aula de hoje. Eu vou passar de novo, vou dar só uma repassada como foi que nós fizemos na aula passada, tá? Vamos dar uma recapitulada nos passos. Existe uma sequência de passos? Existe um fluxograma, né? O início, meio e fim. Projeto é assim, início, meio e fim. Entrada de dados, processamento e saída. Eu sou professor de algoritmo também. Tem muita gente que acha que o algoritmo não serve para nada. Serve muito! Todo projeto é um algoritmo. Tem a entrada de dados, né, o início, depois tem o processamento e tem saída de dados. Seja o projeto acabado, um desenho, mas tem saída. Então, esse é o fluxo, né? E dentro desse algoritmo, dentro do processamento, tem alguns passos, e nós vamos recapitular aqui alguns passos. Alguém quer falar alguma coisa? Silvana, abre o microfone, quer falar, quer conversar? Sou eu, professor. Boa noite. Boa noite. Viu, professor? Eu fiz passo a passo, vai falar alguma coisa, viu? Peguei no sábado marcando, e foi 3 horas e meia para mim fazer. Cheguei nessa bitola teórica aqui, bitola da norma aqui, eu fiquei perdido, não sabia para onde ia, mas como que fazia. Aí eu parei. Entendi.
Tô parado aqui. Mas nós vamos repassar, vou até mostrar aqui de novo aqui, eu já mostro onde que você parou aqui, a gente já pega desse ponto aí, não tem problema não. E eu já falo, já que você comentou, eu já falo sobre isso antes de deixar, antes de propor o exercício 3, sem problemas. Foi até bom você comentar, pode ser o ponto mais chato, né? Talvez. Por quê? Porque eu uso as tabelas. Mas, enfim, beleza, o Silvando colocou a dúvida dele. Mais alguém tem alguma dúvida? Senão a gente já vai aqui, eu vou repassar e dou ênfase no que for de maior dúvida. Não? Todo mundo está mais tranquilo? Então, show. Deixa eu abrir, então, para... Opa. Vamos pôr, então, para rodar aqui, vou apresentar minha tela. Na sequência, tá, gente? Nós estamos batendo bastante nessa questão do projeto, e na sequência nós vamos usar o software, tá? Não esqueci do software, não. Vamos usar o Lumine para dar continuidade e também realizar e conferir essa parte de projeto usando o software, tá? Fazer essas etapas de projeto usando o software. Então, vamos lá. Aqui só. Ai, agora já estão... Beleza? Já estão vendo aqui. Na aula passada nós fizemos esse exercício, né? Na verdade, na aula passada nós fizemos exercício número 2 da série, da lista de exercícios. Essa lista já está disponível para vocês, tá? Então tá lá, calcular os circuitos, né? Fiação, eletroduto, disjuntores, a instalação abaixo. E aí, nós fizemos, e a solução está aqui, né? Cadê? Solução do exercício 2, lista 3. Foi na aula passada, nós fizemos essa solução e disponibilizamos para vocês. Então, só para relembrar, esse passo a passo está disponível para vocês no portal. E vai ser em cima desse passo a passo que eu sugiro, minha sugestão, que vocês façam o exercício número 3. Então, tá, o primeiro passo, montar a tabela, né, divisão dos circuitos. Essa tabela, nos exercícios, eu tenho dado pré-montado para vocês. Porém, contudo, todavia, entretanto, no projeto, isso é por conta de vocês. Então, na aula de hoje também vai ter o tempo para vocês começarem a desenvolver esse trabalho, né, o desenvolvimento, o projeto, o dimensionamento de cabos e eletrodutos no projeto de vocês. Então, essa primeira tabela, inclusive essa divisão, né, dos circuitos, quem é iluminação, qual tipo de iluminação, né, social, iluminação serviço, pontos de tomada, e assim por diante, né? Pode colocar pontos de tomada de área de serviço, pontos de tomada de banheiro, um nome aqui, né? Sei lá qual nome você pode dar. Aqui, ponto de tomada social, circuito independente CH de chuveiro, circuito independente torneira, e aí você dá os nomes. Aqui nós calculamos a potência ativa, tá? Repito, potência ativa. Lembrando do triângulo, né? Triângulo de potência, onde a potência ativa é a potência que está relacionada com a potência que gera trabalho, mas a potência que é consumida da rede elétrica é a potência aparente, que nós vamos calcular aqui mais para baixo, usando o fator de potência. O segundo passo foi a soma da potência instalada de iluminação e tomadas. Então, nós somamos a potência de iluminação e tomada, até aqui. E aí chegamos nesse ponto. Oi, Danilo, pode falar. Levantou a mão, quer falar? Não. Então tá bom, quiser falar, pode falar. Tá? Então nós vamos somar. Aqui, somamos a potência. Depois de somada a potência, nós usamos um fator de demanda. Esse fator de demanda é em cima do valor da tabela. Qual tabela, professor? Está lá na aula 5 de instalações e circuitos. Nós temos aqui a tabelinha, fator de demanda, essa tabela aqui, tá? E foi onde a gente usou para uma potência de 7.460. 7.460 está aqui, ó, né? 7.460 foi 0,35. 0,35. Calculamos a potência demandada, depois o quarto passo foi o uso do fator de demanda para os circuitos independentes, né? Circuito independente, esses dois aqui. Então, são dois circuitos independentes. Então, aqui, ó, a gente viu fator de demanda para circuito independente, lembrando que isso é para o circuito de distribuição. Aí vamos, para um circuito independente, o fator de demanda é 1. Para 2 é 1 também. Então, o fator de demanda foi
1, né? Olha lá, 1, tá? E aí, calculamos aqui o fator de demanda e a potência demandada para os circuitos independentes. Tá. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tem um povo levantando a mão aí, pode fazer pergunta. Ô, professor, sou eu. Viu, professor, lá no 3, lá também estava 220 lá, eu taquei tudo 220. Então, nós vamos chegar, vou chegar nas diferenças já. Já que eu explico o 3, o que vai ser diferente? Aí aqui, tá? Vem aqui. O quinto passo é a demanda total. Demanda total, potência demandada total. É a potência demandada dessa primeira parte, que é a potência instalada de iluminação em tomadas, mais a de circuitos independentes. Ah, por que a gente somou aqui embaixo? Porque o fator de demanda foi diferente, né? Vocês perceberam, tem duas tabelas diferentes para a determinação do fator de demanda. Uma só para circuito de iluminação em tomadas e outra só para circuitos independentes. Aí aqui a gente tem o fator de demanda total, ou fator não, potência, desculpa, né? A potência demandada total, calculamos, e depois vem o cálculo da potência aparente, né? Lembrando que a potência aparente é a potência que realmente vai ser consumida da rede elétrica. E aí a gente usou 0,95, que é também dentro dos padrões, dentro do que nós tiramos, né? Eu tirei essa tabelinha aqui da própria norma, do próprio procedimento nosso, e aí a gente usou 0,95 aqui, ó, para circuito de distribuição. Então tá cá, para circuito de distribuição, 0,95 de fator de potência. Calculamos a potência aparente, que é o S, né? Potência aparente, eu vou até pôr aqui, S, que é a potência aparente, é igual a 9.911 dividido por 0,95, dá 10.433 VA. Isso tudo é para o circuito de distribuição. Né? E o sétimo passo é o cálculo da corrente do circuito de distribuição, que é 10.433 dividido por 127, que deu 82 amperes. Aproveitando o que o Silvando disse, aqui é uma das coisas que vai alterar, né? Aqui nós vamos usar para calcular a corrente a maior tensão. No exercício número 2, que é esse caso, a maior tensão é 127 volts. No exercício número 3, a maior tensão vai ser 220. Então, aqui eu vou usar 220. Já o Silvano disse que ele pôs 220 em tudo. Não, 220 foi colocado, nós vamos usar só onde ele foi usado, né? No exercício número 3, se eu não estou enganado, ele foi usado só no chuveiro e na torneira elétrica. Os demais são todos 127. Então, você tem que usar 220 onde ele é chamado. Nesse caso, para calcular a corrente total, é usada a maior tensão. Aí sim é usada a maior tensão. É a potência aparente dividido pela maior tensão utilizada na residência. Depois de calculada a corrente do circuito de distribuição, nós vamos para quê? Para os circuitos terminais. Circuitos terminais, da mesma forma, a gente monta, o primeiro passo é montar a tabela. Essa tabela já é uma tabela diferente do circuito de distribuição, percebam? Ela é uma tabela onde tem a denominação, só que aqui você já tem a potência aparente. No outro caso lá, nós tínhamos a potência ativa. Aqui a gente já corta um passo e já coloca a potência aparente, que é a potência ativa dividida pelo fator de potência. Já está em VA, volt-ampere, que é a unidade de potência aparente, tá bom? Aqui a tensão, de novo, o Silvando levantou a bandeira, e aqui vai fazer diferença a tensão individualmente, ó. Para cada linha, vai ter uma conta aqui para achar a corrente de cada um dos circuitos, né, dos circuitos terminais. E aqui, nesse caso, você tem que colocar 220 para o circuito que for 220, tá bom? Circuito que for 127, 127, 220, 220. Daqui a pouco nós vamos ver o exercício número 3 e vamos levantar essas considerações. Nessa tabela, você vai ter a tensão de cada um dos circuitos terminais, e aqui você calcular a corrente de circuito, né, a corrente teórica, que é o valor da potência aparente dividido pela tensão. I é potência sobre V. Né? Você acha aí, como potência é V vezes I é potência sobre V. Ok? Aí aqui você acha as correntes de circuito, as correntes teóricas. Segundo passo é o cálculo da corrente de projeto. Por que corrente de projeto? Porque na corrente de projeto, vai ser o que a gente chama de IB, nós vamos considerar um fator de segurança. Que fator de segurança é esse? É o fator de agrupamento. Por que o fator de segurança chama fator de agrupamento, professor Rodrigo? Porque quanto mais fios agrupados, mais existe troca de calor.
tá? Esse fio sozinho, ele está aqui sozinho, ele tem o seu calor, beleza. Esse fio, quando associado com outro fio, esse fio tem uma geração de calor porque ele tem uma resistência, esse fio tem uma geração de calor porque ele tem uma resistência. Na hora que eu encosto um no outro, o que acontece? Troca de calor. Um influencia o outro na troca de calor. Então, esse fio aqui esquenta um pouquinho esse esquenta um pouco esse. Então, um influencia o outro de forma, vamos dizer assim, a diminuir a segurança do circuito. Então, quanto mais fios aglomerados, mais um possível problema eu vou ter, porque o calor vai ser maior que se ele estivesse sozinho. Não sei quantos aqui já... quem trabalha na área, né? O pessoal da engenharia elétrica, talvez nem todos saibam disso, mas quem trabalha na área de elétrica sabe o quê? Se você põe um disjuntor sozinho, ainda mais um disjuntor termoelétrico, ele opera muito bem sozinho, tranquilo, tem um limite de operação. À medida que você coloca outros termodisjuntores dos lados dele, e ele vira o quê? Uma salsicha, ele vira um amontoado de disjuntores, o ponto de acionamento dele muda. Por quê? Porque ele sofre influência dos outros disjuntores que também vão estar aquecendo. Curiosidades que são importantes para parte prática. Tem muita gente que fala, a teoria é diferente da prática, na prática o disjuntor abre antes. Calma aí, talvez você não saiba toda a teoria, porque no manual do disjuntor ele explica isso aí, ele explica a influência do ambiente térmico quando ele é um termomagnético, tá bom? Então, só uma curiosidade, mais para frente nós vamos falar de disjuntores, vamos comentar sobre isso, mas eu lembrei aqui que tem tudo a ver com fiação. Então, a fiação, ela quanto mais fiações junto, mais ela vai esquentar e maior risco, né, de ter problemas, por exemplo, de derreter o fio e você perder a camada isolante do fio e gerar um curto-circuito. E falando aqui, eu lembrei que vocês comentaram com um detalhe meu que eu falo muito rápido. Então, vou diminuir um pouco a velocidade. Brincadeiras à parte, eu lembrei aqui, desculpa, tá, gente? Mas eu me empolgo. Voltando aqui à linha de raciocínio. Então, eu tenho um fator de agrupamento que quanto mais fios, olha lá, quanto mais fios, menor o fator de agrupamento. Ô, professor, mas você falou que quanto mais fios, pior. Exato! Esse fator de agrupamento, ele significa o quê? Quanto menor esse valor, maior vai ser a segurança. Ô, professor, não entendi. Tem que entender por quê, porque é uma divisão, tá? Você está pegando a corrente que nós calculamos e dividindo por um número menor que 1. Eu ia falar menor que 0. É menor que 1, entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo vamos dizer, de 0, você dividir o número, maior vai ser o resultado, tá? Quanto mais próximo de 1, vai dar ele mesmo. Então, esse é um fator de segurança. Né? Quem ficou com dúvida no que eu falei, divida 3 por 0,9, divida 3 por 0,8, divida 3 por 0,7, depois 3 por 0,5, você vai ver que ele só vai aumentando, né? Inclusive, o 0,5 é o dobro, né? De 3, ele vai pular para 6 amperes aqui. 3, desculpa, não, 6,8, né? Ele vai pular para 13,6. Com 0,7, ele já está em 9,7. Então, você está colocando uma margem de segurança, né? Lembrando que isso aqui é uma margem de segurança para você, lá na frente, calcular a bitola. Atenção! Lá na frente, às vezes a pessoa fala assim, por que eu não ponho mais uma margenzinha de segurança aqui e tal? Cuidado! Atenção, cuidado! Nós já estamos usando uma margem de segurança aqui. Se você ficar colocando margem de segurança em cima de margem de segurança, o que você vai fazer? Tornar o seu projeto superdimensionado e muito caro. Chupatinhas, caro. Cuidado, gente. Fiação tá caro pra caramba, né? O Silvando ainda comentou na aula passada o quanto que ele gastou. Cobre tá caro para chuchu, quer dizer, tá caro para ouro, né? Não é nem para chuchu, não. Então, cuidado. Já tem um fator de segurança aqui. Você não precisa ficar pondo mais fator de segurança depois. E agora nós vamos chegar onde que o Silvando ficou com dúvida. Oi. Vê se o Leandro falou que tá tentando entrar e não tá conseguindo, vê se ele tá. E tem 2 comentários no chat também. Obrigado. Aceitei o Leandro. Deixa eu voltar. Speak slow, please. Ok, Eder. I will try. Desculpa, gente. Eu me empolgo, né? É adrenalina. O zóio brilha. Deixa eu ver o outro. Fiquei com dúvida na hora do cálculo da bitola, naquela parte que tem a tabelinha de condutores vivos do circuito. Tá, é a mesma que eu acho que é a mesma do Silvando. Nossa, entrou uma turma tudo junto agora. Bem na hora H. Nós vamos passar por essa dúvida sua, tá? Obrigado, Silas, por ter falado. Obrigado, Bianca, por ter colocado. Estamos chegando na dúvida da Bianca. Alessandra, professor,
distância de bitola teórica e bitola normal, o senhor colocou 25 nos dois. Então, só somamos a bitola teórica e jogamos o mesmo valor na normal e só arrumamos conforme a norma? Deixa eu entender o que você quis dizer com bitola teórica e bitola normal. Tá, bitola teórica ou... Tá, normal colocou 25 nos dois. Deixa eu ver que 25 nos dois é esse. Ah, tá, na distribuição. Tá, entendi. Entendi, Alessandra, na distribuição. Tá, na distribuição, eu vou falar disso também, tá? Fique em paz, já que eu chego aí. Eu coloquei 25 nos dois na distribuição. Entendi a pergunta. A Bianca fez, a Alessandra complementou e o Silvando também. Tá bom, vamos lá então. Já estou chegando aqui. Então é exatamente essa hora aqui que tá chegando. Mais um pedindo para entrar. Mais um, opa. Acho que foi agora. Se ele não entrou, Silas, pode ser que eu apertei em algum lugar na tela sem ser o OK. Quando acontece isso, tem que pedir para a pessoa... Era o Rocildo, acho que ele conseguiu entrar, ele estava avisando no grupo. Ah, tá, beleza. Se não conseguiu, tem que pedir para a pessoa fechar o pedido, sair e entrar de novo, porque eu não consigo mais achar o pedido dela quando acontece isso. Mas se o Rocildo não aparecer, deixa eu ver se o Rocildo apareceu. Rocildo apareceu, beleza. Então vamos lá. Então tá aqui, então vamos lá. A gente chegou aqui, aí nós calculamos o quê? O IB, que é a corrente de projeto. A partir da corrente de projeto, aí vem a maior parte das dúvidas, né? Nós estamos com a corrente agora de projeto aqui, ó. Essa tabela, ela tá com a corrente IC, aqui, ó, IC igualzinho, ó, 6,8, 6,8, 2,5, 2,5, 32, para você seguir a referência. IB já é o lado de cá, ó. Eu juntei isso aqui para não ficar muito grande essa parte da tabela. Então, aqui, ó, já está o IB, está aqui, ó, 9,7, 9,7, 3,1, 3,1, 40 aqui, 40, 31, tá, aqui. Agora é a hora do uso da tabela. Então, eu vou lá, vamos um por um para vocês entenderem e também para a gente conseguir fazer exercício número 3. Né? O exercício número 3 vai ter diferença, porque vai ter o 220, 220, tá? Então, vamos lá, devagarzinho aqui agora. Ó, eu tenho a corrente IB igual a 9,7 amperes. Aí eu venho aqui, ó, 9,7 amperes. Calma aí que ainda tem um passo antes desse, né, que também perguntaram. Aqui. Antes de mais nada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver qual que é o modelo de referência que eu vou usar. Lá em cima no exercício eu falei que eu vou usar a fiação embutida na alvenaria. Então é esse aqui, ó, que eu estou usando, ó. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Esse é o mais comum em residência, né? Em empresa, gente, esse de baixo aqui é muito comum. Qual que é esse de baixo aqui? Ó? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre a parede, ou espaço dessa menos 0,3 do diâmetro do eletroduto. Então, ele está aqui, ó, a parede está aqui, ele vem aqui. Sabe, aqui, na FAEX é assim, alguém lembra? A FAEX é esse tipo de instalação aqui, ó. Os eletrodutos metálicos, eles vão por sobre a parede, eles ficam expostos, mas eles são o mesmo modo de referência B1, ó. Ele é o mesmo modo de referência B1, tá? Aqui, ó, B1. Dentro da alvenaria é o mais comum, e o segundo mais comum é o eletroduto que está encostado na parede. Então, são os dois mais comuns, os dois mais comuns são o B1, tá? Deixa eu ver se alguém tem dúvida com relação a isso. Não. Se tiver dúvida, para eu. Aí, a partir disso, aqui, ó, o modo de referência, a primeira parte da tabela pode ser B1, que é o mais comum, e o segundo mais comum é esse D. Qual que é o D, professor? O D é o enterrado, lembra? Canaleta não ventilada, ou enterrado, ó, ou enterrada. Tá lá, não ventilada, enterrado. Com proteção mecânica, diretamente enterrado. Então, a D é o pessoal que está enterrado. Onde que é enterrado é comum? Enterrado é comum, por exemplo, aqui em casa eu tenho um pedaço enterrado. O meu quadro da minha entrada na Energisa, né? Ele é um pouco distante da minha casa. Então, tem o padrão de entrada e o quadro, meu distribuição dentro da minha casa, tem mais ou menos quantos de distância? Uns 30 metros.
30 metros. 30 metros de distância. Então, ele vem o quê? Subterrâneo. Ele vem tipo D. Mas aqui dentro da minha casa, que é o que eu vou trabalhar, é o tipo B1. Então, por exemplo, no meu projeto, e se eu colocar isso para vocês na atividade, lá valendo nota, atenção, atividade avaliativa, todo mundo, atenção. Se eu falar que a sua atividade avaliativa é igual ao meu exemplo, o que vai acontecer? O de distribuição vai ser subterrâneo, vai ser esse D aqui, ó. E o de distribuição de circuitos, né, circuito terminal, que é dentro da casa, por exemplo, que é na alvenaria, vai ser o B1. Tá? Então tem que tomar muita atenção nisso aí. Tem muita empresa que faz também a entrada subterrânea. Tudo bem que a entrada subterrânea deles é o trifásico com a corrente e a tensão bem elevada. É isso que eu, professor. Oi. O de cabine para cabine normalmente é subterrâneo. E é norma colocar areia em volta? Deixa eu pensar. Eu não lembro disso, o Silas. Porque lá na empresa eles Você usam fala em volta... caso alguém cave, para não ter o perigo de cortar o cabo e morrer, a gente coloca areia em volta. Ah, de sinalização, então, para ficar aparente, né? O que é muito comum, Silas, eu já vi muito, eles fazerem encapsular, né? Encapsular é muito comum. Não sei se onde você fez é encapsulado. Eles encapsulam em concreto mesmo, para a pessoa meter, se for cortar, né? Ela vai bater no concreto antes de chegar nos cabos de alta. Isso é muito comum. Mas a areia é interessante, eu não lembro. É bom eu pesquisar, vou até anotar aqui. A areia, para sinalizar, é como se fosse uma sinalização, né? Encapsular na parte de concreto, isso é muito comum. Por quê? Porque é muito perigoso, né? Por onde passa, precisa ter um tipo de sinalização e precisa ter concreto encapsulando. Se alguém for meter uma enxada lá para cavar, ele não pode correr o risco de meter a enxada e bater num fio de alta. Ele tem que pegar alguma coisa dura antes, apesar que para uma retroescavadeira não vai fazer muita cosquinha, dependendo do concreto, né? Mas é interessante, eu não lembro de cabeça, eu vou ter que verificar isso, eu vou tirar a dúvida e depois eu te falo, Silas. Me lembra no WhatsApp, por favor. Anotei aqui, depois para ver essa dúvida. E aí, aqui, tá, nós viemos para o ponto, né? Aqui nós já tiramos a dúvida do B1, do D, aqui é enterrado, aqui é alvenaria, ou é exposto, né? Um eletroduto metálico exposto, ou um eletroduto também, pode ser, deixa eu ver se ele fala aqui, olha lá, condutores isolados ou cabos empolados, eletroduto de seção circular embutido de alvenaria, eletroduto aparente, seleção, então aqui ele não está falando também da questão do material, mas então pode ser eletroduto tanto metálico quanto, por exemplo, o eletroduto de PVC, outro material, tá? Aí a gente já matou essa primeira linha aqui, a primeira coluna principal. Percebam, B1 é daqui, esses dois são B1. B2, esses dois aqui. D, esses dois aqui, tá? Essas duas colunas é B1, essas duas colunas é B2, essas duas colunas é D. Então, nós estamos aqui, por enquanto, no B1, que nós estamos pensando na alvenaria. Eu não disse nada da distribuição, que poderia ser o D, por exemplo, né? Depois a gente vai pegar... Deixa eu olhar o exercício aqui, para ver se eu disse alguma coisa da distribuição. Eu só disse que é embutido na alvenaria. O D, cadê? Distribuição. No circuito entre o quadro e distribuição, um quadro do medidor, mas eu não disse se ele está enterrado ou não. Eu coloquei toda a infraestrutura embutida na alvenaria, né? Não falei se ele é enterrado ou não. Então aqui eu não falei. Então, considera todo mundo, vamos considerar todo mundo alvenaria. Deixa ele sem enterrar. Por enquanto, né? Fica a dica aí, ó. Não diga o que eu não disse, hein? Conte para seus colegas, espalhem no grupo aí. A dica: circuito de distribuição D, que ele vai vir enterrado, e circuito de terminal dentro da casa B1. Tá, aí o B1. Dentro do B1, eu uso 2 ou 3 condutores. Aí alguém levantou essa dúvida. É o lado de cada conversa, ó. No exemplo do circuito 1, há 2 condutores carregados, uma fase e um neutro. Lembrando, gente, isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, ó, eu tenho 127. Os 127 são a 3 fios. Cadê? Deixa eu mostrar aqui onde que estava a 3 fios, né? Calma aí. Melhor fazer isso aqui lá nos 3 fios. Aqui. É 3 fios, professor. Desses 3 fios, eu tenho um fase, um neutro e uma proteção, que é o aterramento. Professor, eu tenho 3 fios, mas aí só tem uma fase.
só está um carregado. Não, gente, muita atenção. Olha aqui, isso aqui é o circuito. Ó. Isso aqui é o caminho. Ó. Ele vem fase, ele vai, entra aqui, e tem o neutro, que teoricamente é o retorno para fechar o circuito. Muitas pessoas acham que o neutro é a mesma coisa que terra, e não é. Eles estão ligados em lugares diferentes, tá? Por mais que podem, às vezes, o pessoal ligar o neutro no terra, em alguns casos, e funciona, mas teoricamente, a teoria, tá? Esse aqui é o circuito que está vindo da sua rede de energia. Energisa, onde você tem um caminho aonde entra e fecha o circuito. Quem fecha o circuito é o neutro. O proteção é o fio de aterramento. É a terra, tá? É uma função diferente do neutro, na teoria, tá bom? Aí aqui, ó, então, teoricamente, quando eu tenho, mesmo que eu tenho 127 fase neutra, eu considero 2 carregados, que é aqui, cadê? Esse cara aqui. Então, por mais lá, no exemplo 1, há 2 condutores carregados, uma fase e um neutro, porque é o caminho de ida e o caminho de retorno do circuito. Conforme a tabela, a sua corrente corrigida em B é 7,2, o método de aparência B1, portanto, de acordo com a tabela. Aí aqui embaixo, ó, monofásico a 2 condutores. Eu considero 2 carregados, tá? Que é o quê? O fase e o neutro. Monofásico, 3 condutores. É fase, neutro e aterramento. Considero 2, porque o aterramento é o que eu não considero carregado. 2 fases sem neutro. Tá? 2 fases sem neutro. Então, fase. E vai ter um terra aqui, né? Esse terra eu não vou considerar só fase, porque o circuito ele faz a ida e volta por fase, né? Uma ida para uma fase, a volta para outra fase. E agora 2 fases com neutro, e aí sim, aí nós temos 2 fases mais o neutro, aí você considera 3 condutores, né? E trifásico sem neutro 3, e até trifásico com neutro, depende, né? Você pode ter 3 ou 1 de acordo com esse detalhe aqui na norma, depois que é um detalhe, depende de como está sendo usado esse neutro. Mas vamos lá, vamos olhar aqui agora. Vamos para os nossos casos. Solução. Então, o primeiro, 9,7. 9,7. Vamos lá. 9,7. Ó, esse cara, porque o fio de 0,5 milímetros suporta 9,7? Não, porque o máximo dele é 9. Ah, professor, por que você usou essa primeira coluna? Porque nosso caso, esse caso aqui, ó. Esse monofásico a 2 condutores, né? Isso, monofásico, não, a 3 condutores. Esse cara aqui, ó. Tem uma fase, um neutro e um terra. Então, eu estou usando a monofásico a 3 condutores. Uma fase, um neutro e um terra. Então, tenho 2 carregados. Então, é essa coluna aqui, ó, B1, 2. Meio milímetro, ele suporta até 9. No meu caso, é 9,7. Então, tem que ser o próximo. O próximo suporta até 11 amperes. Então, é esse cara, ó, 0,75. Foi o que eu coloquei. Coloquei 0,75, beleza. Essa bitola teórica. Por que tem a bitola norma? Porque a norma diz que não pode existir nenhuma fiação de iluminação, que é o caso desses primeiros aqui, ó, esses 2 primeiros, menor que 1,5. Isso é determinação da norma, que a gente colocou aqui embaixo. Ó. A norma, isso aqui é uma tabela da norma, ela fala que tipo de circuito. Para iluminação, a seção mínima aceitável é 1,5. Para alimentação de pontos de tomada e circuitos independentes, o mínimo da seção mínima é 2,5. Então, a norma definiu isso. Então, por isso que aqui nós tínhamos visto que seria 0,75, porque suporta até 11. Então, tá lá, 0,75 milímetros, suporta até 11, e seria aceitável para 9,7, suporta até 11, tá? Então, tá aqui 0,75. Por que foi para 1,5? Por causa da norma, tá bom? Esse 1,5 milímetro é por causa da norma. Agora o de baixo, ó, 3,1 ampere. 3,1 ampere, já olha aqui, ó, o primeiro, a bitola de meia, né, meio milímetro, já suporta 9, suporta 3 vezes mais. Então, meio seria suficiente, né, a bitola de meio milímetro seria suficiente, porque ela suporta até 9 amperes. Então, 3,1 vai passar com tranquilidade. Por que foi para 1,5? De novo, por causa da norma. É a obrigação, a norma exige, tá?
40 amperes. Então, 40 amperes já vai ser diferente. 40 amperes, vamos ver. Então, tá lá, ó. 9, não suporta. 11, não. 14, não. 17,5, não. 24, não. 32, não. 41, suporta. Professor, mas tá pertinho, hein? Deu 40, aqui é 41. Atenção! Não se esqueçam! Já foi considerado lá atrás fatores de segurança. Não se preocupe. Já tem fator de segurança aí. Então, está muito bem dimensionado. Então, 41. Então, suporta até 41. Eu calculei até 40. Então, 6 milímetros. 6 milímetros, filezinho. Então, tá lá. Cadê? 40, 6 milímetros. Porque 6 milímetros suporta até 41 amperes. A norma fala alguma coisa? Fala que o mínimo é 2,5. 6 é maior que 2,5, então mantenho 6. 31,4. 31,4, vamos lá. 31,4, então, ó, 9, 11, 14, 17, 24, não suporta. 32, a mesma coisa. 1 ampere só a mais, lembrem, já tem fator de segurança. 32 é mais que suficiente. Então, 4 milímetros vai suportar 32 amperes para 2 condutores carregados no modo B1, que é o condutor embutido na alvenaria. Então, tá lá. 4 milímetros, tá? 4 milímetros. A norma pede para ser maior que 2,5, aqui está com 4, show. 9,6. Gente, 9,6 é o mesmo caso do 9,7. Eu nem vou lá para não chover no molhado, né? Foi 0,75, acabou sendo... Ah, a diferença era 0,75. Por que aqui 0,75 virou 1,5, 0,75 aqui virou 2,5? Por causa disso aqui, ó. Aqui em cima é iluminação, aqui embaixo é ponto de tomada. Então, aqui, ó, ponto de tomada, a norma fala que para ponto de tomada, tá aqui, ó, ponto de tomada, 2,5. Iluminação, 1,5. Ponto de tomada, 2,5. Essa é a diferença. Tá? Por isso que esse cara aqui, ó, é diferente desse aqui. Porque é iluminação, aqui é tomada. 51,6. 51,6. Vamos ver a norma, que esse também tá... 51,6, 9, 11, 14, 17, 24, 32, 44, 57, é o famoso 10 milímetros, né? Muito famoso esse 10 milímetros aí. Então, 10 milímetros está aí, ele aguenta até 57. Então, 57 amperes, 10 milímetros. 57 amperes, 10 milímetros. Aqui eu fui para quê? 51. Está lá, 10 milímetros. Né? A norma fala que tem que ser maior que 2,5, tranquilinho, 10 milímetros. Esse aqui de 38. 38 é o mesmo caso do 40, né? Que vai até 41. Então, o 6 milímetros suporta até 41, beleza. E agora aqui o distribuição, que foi comentado, eu acho que foi pela Alessandra. Vamos ver aqui se mais alguém tem alguma dúvida. A Alessandra aqui comentou, distribuição, Fabianca, a distribuição teórica. Tá, acho que foi a Alessandra. Tá. A Luan fez o comentário. A areia serve como isolante por ter sílica, que é o material do vidro, então não adquire carga quando há fuga de corrente. Ó, bacana o comentário do Luan aí, né? Material isolante, né? A sílica. Por mais que a terra já é um condutor natural, né? Tem toda a estrutura de aterramento feito na própria terra, mas ele comentou aqui que a areia tem, né, por si só, essa base aí de algum tipo de material junto, né, a parte de vidro, que também ela permite essa parte de aumentar a isolação, né, desse ambiente, não permitindo a fuga, e aí evitando a questão da tensão de passo, né, a famosa tensão de passo. Quando você está andando, você, entre uma perna e outra, você pode gerar uma diferença de tensão e a corrente pode circular pelos seus membros inferiores, né, isso é muito comum em descarga atmosférica também, ou quando um poste, por exemplo, cai, a fiação encosta no chão e pode energizar um local, ou nesse caso, como o Luan bem comentou, a própria linha, né? Você tem passando os cabos de alta, pode ter alguma fuga, alguma coisa lá, alguma água, que um cabo mal isolado, um cabo com a parte de condutor, a parte de isolante estragado, gerando algum tipo de fuga. Bem bacana mesmo. Ah, o Luan complementou. Isolante a temperatura normal, condutiva a altas temperaturas, segundo a Wikipédia. A Wikipédia. Mas vamos lá. Voltando aqui.
a dúvida era, professor, você colocou aqui na bitola teórica um valor e da bitola normal o de distribuição. Nesse caso aqui, 82, tá? A gente foi lá no 82 amperes. 82 amperes, nesse caso lá é diferente, tá? Nesse caso, a entrada, como a nossa residência lá, eu coloquei duas fases e um neutro, né? Então, aqui, ó, duas fases com neutro. Aqui, ó, são esses três aqui, ó. Não sei se eu nem lembro da aula passada se a gente considerou isso, pode ter cometido um erro, então. Se eu não considerei. Mas lá, ó, na entrada, são duas fases com neutro, tá? E ainda tem o aterramento. Mas aqui eu considero as duas fases com neutro, são 3. Então, aqui na entrada, se for no B1, 82 dá aqui, ó, 82, aqui, ó, dá 25. Porque aqui, ó, esse cara aqui, de qualquer forma, eu acho que eu mostrei na aula passada aqui, mas é aqui, ó, é o 3, tá? 25 milímetros, né? Que dá os 25 milímetros. Deixa eu ver aqui. 25 milímetros, tá aqui, ó. 25 milímetros a bitola teórica e não tem nenhuma questão de norma, né? Então é 25 para cada uma. Só que, se fosse embutido na terra, se fosse distribuição na terra, 10 viés por debaixo da terra, ia ser aqui, ó. E aqui, ó, terceira coluna. 82, 86, 25 também. Então não ia ter mudança não, tá? Ia ser 25 também, mas eu ia pegar essa coluna aqui, ó, se fosse debaixo da terra, igual a minha casa é, 3, porque é fase, neutro e aterrado. O aterrado eu desconsidero, mas eu considero fase, neutro. 3. Então, 3 caras aqui, ó, número de condutores, né, carregados. E aí, nessa coluna aqui, ó, suporta até 86. A gente calculou 82, né? Então, 25 milímetros. Tá? Aí aqui tá certinho. 25 milímetros. Então, vamos lá. Silvando e as damas, né? Silvando, Alessandra, Bianca. E aí? O que vocês acharam até agora? Fala para mim. Esclareceu pelo menos essa parte? Ajudou, assim, eu vou tentar fazer o resto agora. Eu vou ser onde procurar, Tá, o resto estava meio perdido. é importante. Quando tá perdido tem que se achar. Aí é importante. Se achou, melhorou. Ô, E é lá o professor, eletroduto, né? professor, uma dúvida. Na instalação da entrada no poste lá, às vezes a companhia de energia deixa uma bitola, exemplo, de 16 milímetros. E, exemplo, eu teria como Cortou. lhe dar uma bitola maior do que aquela que a rede já deixou na entrada. Tá, deixa eu ver se eu entendi, porque eu acho que cortou um pouquinho. O que você falou? Que a rede, eles da Energisa estão entregando uma bitola, por exemplo, 16 milímetros. É isso que você falou? Isso, na entrada. E aí eu faço o cálculo, exemplo, da minha casa, e eu venho com uma bitola de 25. Teria muita lógica isso? Eu colocar uma bitola maior do que aquela que está na minha entrada? Entendi, né? É que eles já estão entregando a distribuição deles numa bitola e você vai colocar uma bitola maior. Tá, todos esses cálculos, a pergunta é muito importante, né, João? Já que é uma parte mais prática. Esses cálculos que nós estamos fazendo, todos eles são baseados na norma, né? Então, nós estamos olhando a norma, seguindo passo a passo, mas com certeza pode ter alguma diferença do que eles fazem lá, tá? O que nós temos que seguir é atender a nossa especificação, atender a norma. Eu acho também incoerente, né? O Carlos colocou aqui, aí eles têm que trocar os cabos deles para te atender. Teoricamente, eles estão vindo trazendo a distribuição e eles vão atender a mesma corrente que você está ali. Você fez um cálculo de corrente e o cálculo seu de corrente é aquele, e você calculou a sua bitola em cima do cálculo de sua corrente. E, teoricamente, a fiação deles deveria ser, no mínimo, de mesma bitola. Se está uma bitola inferior, é que ou eles consideraram um fator de segurança mais apertado, tá? Porque nós estamos considerando um fator de segurança, considerando eletrodutos, eles não trabalham com eletroduto, né? Então, eles podem considerar um fator de segurança diferente
e se eles consideram um fator de diferente, se eles têm um fator de segurança diferente, a bitola deles, por exemplo, se eles não consideram fator de segurança nenhum, a bitola deles vai ser menor, com certeza, já que eles estão expostos ao tempo. Aí você fala assim, mas e aí? Eles não têm segurança? Então, a responsabilidade é deles, tá? Com relação à segurança e principalmente com relação à fiação exposta ao tempo, né? Eles que vão arcar com todo essa questão de manter a qualidade da sua estrutura, de sua fiação exposta ao tempo. E também tem a diferença do tipo de condutores que eles usam na parte de transmissão, tá? Os condutores que nós usamos em residência não são normalmente iguais, tá? Existem condutores aí para a parte de transmissão, para distribuição, são bem diferentes do que a gente usa em residência. Também eles têm características diferentes, tá? Então, tem alguns detalhes importantes, algumas diferenças aí entre instalação para dentro, né? E as instalações que eles fazem de distribuição e transmissão e distribuição. Mas a pergunta é boa. A pergunta é boa. Mas eu tenho a pergunta da Bianca. Ainda não sei qual devo escolher para 220. Seria 2 fases com neutro. Isso, Bianca. Então, aqui, ó, 220... essa criança aqui, ó, 220, são 2 fases com neutro. Que a gente está fazendo. Na verdade, lá não. Na verdade, cada circuito, para 220, esse cara aqui, ó, 2 fases sem neutro, desculpa. 2 fases com neutro é o circuito que está vindo da distribuição. Então, lá da entrada, né, do padrão de entrada até o seu padrão de distribuição, é essas 2 fases com neutro. Por quê? Vem fase, fase neutro, para depois você distribuir no seu quadro interno. Já no circuito terminal, que é um circuito dentro da sua casa, vai ser isso aqui, ó, 2 fases sem neutro. Isso aqui é o 220, ó, 2 fases sem neutro. Você tem o seu circuito, que é esse cara aqui, ó, calma aí. Esse cara aqui, ó, cadê? Esse cara aqui, ó, vai ser o quê? Esse cara vai ser uma fase, outra fase e a proteção. Tá? Então, carregado vai ser fase, fase, carregado, e a proteção não vai ser carregado. Então, para 220, você vai considerar esse cara aqui, ó, 2 fases sem neutro. 220, 2 fases sem neutro. 127, monofásico a 2 condutores. A 3 condutores, desculpa, né? Que mas aí o terceiro é o aterramento, né? Que não, na verdade, a ideia é que não seja 3 condutores, então é aqui, desculpa, né? 2 condutores. Monofásico a 2 condutores, porque você vai ter o condutor fase e condutor, vamos dizer assim, neutro, né? Vai ser considerado carregado. Tá? Esse vai ser por 220. Aí, para acabar, nossa, falei para raio, não vai dar, tem que dar tempo para você fazer o 3 e ainda fazer o projeto. Para acabar, é a parte de dimensionamento dos... Aqui, desculpa, né? Primeiro tem a parte da máxima, a máxima distância, né? Como eu comentei para vocês, eu tenho uma máxima distância, eu falei da minha casa aqui. A minha casa, eu acredito que a minha casa está na distribuição, acho que tem uns 30 metros. 30 metros. Então, vamos considerar 30 metros. Na minha casa, eu estou falando de 25, né? A gente estava falando de 25. Aí a capacidade de condução aqui está 89, está um pouquinho maior, né? Mas aí, ó, para essa capacidade de 89 aqui, ó, para eletroduto não metálico, deixa eu pensar na minha casa não metálico, comprimento máximo do circuito em função da carga de tensão. Minha casa não é 127, minha casa é 220. Cadê você? É aqui, ó. 220 volts alternado, eletroduto não metálico, aí até 81 metros. Suportaria aqui 89 amperes, né? Um pouquinho mais baixo que isso que a gente viu. Eletroduto metálico aí já cai bastante. 66 e aqui 38. Isso é pensando em queda de tensão, tá? Para ainda ter uma tensão aceitável de fase para neutro, de fase para fase. Tá, por que isso aqui é importante? Isso aqui é muito importante como que chama? Em residências rurais, né? Em instalações rurais, onde você tem grandes distâncias, né? Mais de 100 metros aí. Aí vem, desculpa, aqui, aí, definição de diâmetro do eletroduto.
E aqui é onde você, às vezes, gera dúvida, né? Você tem a seção nominal. Qual a seção nominal que eu olho, professor? Você olha a seção nominal da maior bitola. Aonde que eu olho isso no exercício? Cadê? Eu olho aqui, ó. Eu falei quais são os circuitos que estão agrupados. E no projeto, professor, o projeto, você deu aqui pra gente, né? Você falou quais os circuitos que estão agrupados. E no projeto, professor? No projeto, vocês que vão determinar. Lembrem, no projeto, vocês são os projetistas. E aí está o brilhantismo do aprendizado baseado no projeto. Porque se a gente não dá um projeto para vocês, vocês não vão ter experiência de ter que parar e pensar qual circuito que eu vou pôr com qual circuito. Por onde vão passar os circuitos? Vocês precisam pensar, porque no exercício que eu passo para vocês resolverem, ficaria muito complexo eu deixar tudo isso por conta de vocês. Então, eu tenho que entregar um pouquinho mastigado, tá? Por mais que as pessoas vão achar que a atividade individual vai ser difícil, mesmo eu entregando mastigado. Mas, no projeto, não. No projeto, eu quero que vocês sentem, vocês discutam. Não, por aqui o caminho do circuito tal, de iluminação, do circuito de tomada da cozinha por aqui. Não, é por ali. Vamos fazer outro caminho. Gente, esse é o negócio. Quem disse que tem que ter, por exemplo, só 7 caminhos? Eu pus 7 aqui para exemplificar. Né? Quantos caminhos diferentes, quantos circuitos, quantos eletrodutos vão passar para ser caminho para os circuitos? Vocês vão pensar aí, vocês vão dizer para mim, né? Pensando o quê? Que vocês vão ver também a questão da bitola, do eletroduto, a questão que eu não posso, a norma fala que eu não posso ter uma ocupação maior que 40% do eletroduto. Por quê? Para passar o fio. Na hora de passar, se você põe muita fiação junto, o Silvando até falou para a gente, né? Um parto. E quando você força o fio, o que você está fazendo? Você está danificando a camada isolante dele, tá? Você está fragilizando a estrutura do fio. E em alguns outros tipos de cabeamento, igual o cabeamento de rede, quando você dá tranco no fio, você força ele, você pode romper ou danificar, ou aumentar a perda do fio. Gente, isso é muito grave. Então, você precisa o quê? Tem que deixar livre para passar, para fluir. E o ponto mais importante que nós já vimos, o que mais? Calor, aquecimento, tá? Eles precisam ter ali um espaço entre eles para ter algum tipo de dissipação térmica ali e não ficar muito concentrado e uma troca de calor muito acentuada, tá? Então, aqui eu passei, mastiguei para vocês, né? Entreguei. Mas para vocês, no projeto, vocês que vão ter que definir e justificar para mim. Vocês vão ter que montar isso aqui também, ó. Tá? Mas, enfim. Empolguei, né? Mas eu tô calmando de novo, respirando. Vamos lá, ó. Circuito número 1. Eu falei que eu agrupei nesse circuito, ó, nesse caminho número 1. Isso aqui é um caminho, tá? Isso aqui é um caminho. Nesse caminho número 1, eu falei que passou o circuito 1, 2 e 3 nele. Quem que é 1, 2, 3? É o circuito terminal 1, 2 e 3. Qual que é a maior bitola que eu tenho aqui? É o 6 milímetros. Então tá lá, a maior bitola desses 3 circuitos que vão estar passando aqui nesse caminho 1. 6. Aí eu olhei, são 3 circuitos, né? Aí eu vou lá. 3. O número de condutores dentro do eletroduto. Então eu tenho 3 circuitos. Cada circuito tem 3 fios. 3 vezes 3, 9. Então tô aqui no 9. 9, a maior bitola é 6, ó. 6 com 9, 32. 32. No caminho 2, esse caminho aqui, eu vou ter o 1 e 2, 1 e 2, maior bitola 1,5, tá? Então são 6 fios, né? Porque são 2 circuitos, cada circuito com 3, 2 vezes 3, 6. Então são 6 fios com a maior bitola de 1,5. Então deu 16. 16. E assim sucessivamente. Vamos pegar esse aqui, ó. 3 e 4. 3 e 4. Qual que é a maior bitola? 6 milímetros. Maior bitola 6 milímetros. São 2 circuitos, né? O circuito 3 e o circuito terminal 4. Então são 6 fios. 6 fios com 6 milímetros máximo. Então, 6 fios com 6 milímetros. Tá aqui, ó. 6 milímetros, 6 fios. 25. 25. Beleza, gente? Tranquilo? Suave na nave?
Suave, professor. Eu preciso começar às 19h15 e terminar 1h59 da manhã. Preciso desse tempo. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. O Carlos perguntou aqui, professor, o senhor tem alguma tabela de perda em cabos multiplex alumínio? Não, Carlos. Eu, aqui comigo, assim, de bate-pronto, né? Papum, bateu, levou. Eu não tenho, não, desse tipo de cabo, não. Tá? Vou ficar devendo para você esse tipo de cabo. Mas deixa eu voltar aqui, depois a gente pode ver. Depois a gente pode fazer essa pesquisa aí, dar uma olhada. Eu não voltei, deixa eu voltar no exercício, né? Acabar o exercício agora da aula. Antes de vocês irem para o projeto, então tem equipes diferentes, né? Pode ter pessoas que já estão na fase já fizeram o exercício número 3, né? Algumas pessoas falaram que já começaram a fazer, então vocês vão ter que fazer a partir disso aqui. Lembrando, não, olha o tanto de coisa que tem no 220, tem mais coisa aqui. Eu aumentei um circuito independente também, ó. Então, tem 2 chuveiros e uma torneira. E o circuito de distribuição também é 220. Então, esses caras todos vão ter que ser 220, tá? Aqui é a potência ativa, tá? Então, preste atenção. Então, nesses 4 circuitos aqui, vocês vão ter que usar o 220. Lembre com atenção disso aqui. E aqui tem o número de circuitos agrupados, né? Aqui tem o maior número de circuitos agrupados. E aqui quem são os circuitos que estão agrupados para vocês fazerem a parte do dimensionamento do eletroduto. Então, eu quero que vocês façam esse exercício número 3. Caso alguém já tenha feito, já esteja acabando, acabou de fazer isso aqui, comece a fazer o seu projeto, porque o projeto vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Por que vai dar um pouquinho mais de trabalho? Justamente porque eu acabei de dizer, né? Nesses exercícios, atividades, eu dei uma mastigadinha para passar para vocês já o caminho que os circuitos terminais vão correr dentro da casa, né? Mas aí no projeto, vocês vão determinar isso. Vocês vão imprimir uma planta, meio que rabiscar lá, meio que pensar, tá bom? Então, tem um trabalhinho, então, para fazer. Então, ó, primeira parte da atividade, eu vou deixar um tempo para vocês, agora são 8 horas e 20 minutos. 8 horas e 20 minutos. Eu vou dar pelo menos meia hora para vocês, tá? Vou estar aqui online, aqui ligadão na Rede Globo, tá? Rede Globo não, que eu não gosto disso. Ligadão aqui na internet, na nossa aula. E, então, até as 8h50 eu vou dar para vocês fazerem isso aqui. Caso a gente termine antes, vocês me avisam, 20h50. Aí a gente vai corrigir juntos. Após correção, nós vamos partir para as dúvidas de projeto. Professor, já fiz o número 3. As dúvidas de projeto pode começar agora, tá? Você já pode adiantar o seu projeto, pode me chamar no particular, tanto numa sala privada, como manda mensagem no WhatsApp aqui, e a gente vai trocando figurinha. Show? Tá. Então, deixa eu acabar aqui a gravação, e a gente interromper a gravação, e a gente vai nesse sentido.